O Renascimento foi um movimento intelectual e cultural que se iniciou na Itália por volta do século XIV, como resultado das relações comerciais entre mercadores italianos de Veneza e Gênova, com bizantinos e árabes. Mas, não ficando restrita à Itália, o movimento logo se espalhou por toda a Europa. O Renascimento recebeu esse nome porque seus integrantes buscavam renascer da cultura da antiguidade clássica greco-romana. Os renascentistas acreditavam que no mundo clássico havia existido uma cultura livre da religiosidade medieval. Também acreditavam que a antiguidade havia representado o auge da história da civilização ocidental. Entraram em contato com o pensamento racionalista grego. Os renascentistas romperam definitivamente com a visão do mundo religiosa e supersticiosa da Idade Média. Assim, a principal característica do Renascimento foi sua busca por compreender a humanidade como um todo. Preocupação, aliás, que orientou o desenvolvimento das ciências, da política, das artes, da religião, que passaram a colocar o ser humano no centro de suas pesquisas. O final da Idade Média e início do Renascimento foi um período muito importante para a história do vestuário, pois surgiu nessa época o conceito de moda. Os nobres da corte de Borgonha se incomodavam com as cópias de suas roupas feitas pela classe social mais abastada, os burgueses. Devido às diversas mudanças no comportamento da sociedade, onde os indivíduos passam a olhar para si próprio e não apenas para Deus, começa-se a explorar mais a nudez e a beleza do corpo. Quanto à vestimenta masculina, a roupa característica deste período foi o gibão, normalmente acolchoado, com ou sem mangas, abotoado à frente e com um basque sobre o calção. Sobre o gibão, usavam a jaqueta, uma túnica aberta à frente e com muitos panos. Nas pernas, usavam meias coloridas, muitas vezes com características diferentes para cada perna. Quanto às vestimentas femininas, as mulheres renascentistas usavam uma túnica que era considerada como uma roupa de baixo. Se chamava chemise e tinha mangas amplas com punhos apertados. As demais peças, normalmente, eram compostas por corpete, saia e mangas. Os corpetes não eram tão apertados como em outras épocas e não chegavam a deformar o corpo. O cabelo era fator muito importante do visual renascentista, já que criavam penteados bem elaborados, usando joias, fitas e flores para enfeitá-lo, além de misturar o liso com o cacheado e usar e abusar de tranças. O período do Renascimento é uma época de afirmação de conceitos novos no mobiliário. A casa deixa de ser concebida apenas como habitação, adquirindo o sentido de residência. Com isto, os móveis deixam de ser peças descoladas da arquitetura e tornam-se parte dos interiores, integrando o planejamento arquitetônico. Nesse período, os móveis ainda passavam pela influência medieval, contando com certa rigidez e sobriedade. Porém, já se consegue notar móveis mais trabalhados e ornamentados em material de luxo. As pernas dos móveis eram curtas e também trabalhadas, e as cadeiras tinham braços. Os móveis, que antes eram desenvolvidos pela altura, como no estilo gótico, no Renascimento passaram a ser desenvolvidos pela largura, como expressão de serenidade clássica. Com o gótico, a escultura arquitetônica quase desapareceu, e a produção escultórica estava mais centrada em imagens de devoção e sepulcros. Mas com o Renascimento, a escultura vai recobrar a sua independência em relação à arquitetura. Principais características da escultura no Renascimento é justamente a busca por representar o homem tal como ele é na realidade, como também a proporção da figura mantendo a sua relação com a realidade, profundidade, perspectiva, estudo do corpo e do caráter humano. O primeiro passo nesse sentido é dado por um grande escultor chamado Donatello, com a obra San Marcos, uma escultura em mármore. Esta, apesar de ter sido concebida para integrar um nicho de uma catedral gótica, não necessita do enquadramento arquitetônico para se destacar.
principais escultores da época foram Donatello, Luca della Robbia, Michelangelo, Lorenzo, Bernardo Rossellino, Andrea del Verrocchio. No final do período gótico e no início do Renascimento, predomina a tendência a uma interpretação científica do mundo. Suas pinturas refletem um tema de religiosidade, porém, com o homem como principal criação de Deus. As características da pintura no Renascimento foram o estudo da geometria e matemática, estudos de claro e escuro, busca pelo volume, mais realismo, perspectiva, estudos de óptica. Houve o surgimento do estilo pessoal de cada artista, em que cada um tinha a sua marca, o seu jeito de pintar, as suas características únicas. Tornou-se comum a pintura de Madonas. Principais pintores foram Leonardo da Vinci, que busca pelo conhecimento científico e pela beleza artística. Aos 17 anos foi aprendiz de Verrocchio, fez projetos para a cidade de Milão, dominou a expressividade, o jogo de luz, a sombra, pintou as duas telas mais famosas do período renascentista, Gioconda, Mona Lisa e A Última Ceia. Outro pintor extremamente importante para a época foi Michelangelo, a genialidade a serviço da expressão da dignidade humana. Aprendiz de Domenico, produziu cenas do Antigo Testamento e produziu pinturas na Capela Sistina. A linguagem arquitetônica do Renascimento geralmente é percebida em termos de formas clássicas, baseados em precedentes da antiguidade grega e romana, como no uso de colunas e capitéis. No entanto, o uso desses motivos clássicos e ordens arquitetônicas da antiguidade não limitaram o estilo renascentista. Em Florença, a nova arquitetura incluiu elementos locais, ligando o novo e o velho a uma ideia de continuidade e orgulho cívico. A Catedral de Florença, Santa Maria del Fiore, é um perfeito exemplar dessa realidade estilística. Possui uma enorme cúpula projetada por Filippo Brunelleschi, arquiteto italiano. É a maior erguida desde a antiguidade. Esta cúpula é finalizada por uma lanterna, em formato de poliedro, que possui perfil gótico, mas formas clássicas e elegantes aparecem na estrutura, que guarda a lanterna dando equilíbrio à cúpula. O repertório clássico presente nas pilastras que sustentam a lanterna aparece nas volutas e nos nichos em formas de concha e pedras, e faz desta lanterna uma das principais inspirações da arquitetura renascentista. O uso de ordens arquitetônicas não se resumiu a uma mera cópia. O conhecimento das diversas ordens gregas permitiu que os arquitetos renascentistas utilizassem-se da criatividade e fizessem combinações, criando o capitel compósito, no qual se inclui as folhas de acanto, coríntias e as volutas jônicas. Os principais tipos de construções religiosas dessa época foi a basílica, igrejas e capelas. Foram desenvolvidas a partir de formas de construções antigas e de modelos dos primeiros templos do cristianismo. A planta do tipo basílica baseava-se nas igrejas constantinas longitudinais, desenvolvidas a partir dos desenhos de salões de assembleias romanas. As basílicas tinham o seu interior dividido em nave central e 2 ou 4 naves laterais, e em uma das extremidades uma ábside hemisférica, que abrigava o santuário. Possuía clerestório que iluminava o interior bem do alto. O costume de fazer construções com planta centralizada em lugares de significado religioso específico é visto no Tempiato de Brabante. Uma cúpula hemisférica cobre o interior, como no Panteão, mas aqui é sustentada por um tambor alto, além de ter escolhido a masculina ordem dórica, apropriada para um prédio dedicado a São Pedro.